Então, pode iniciar a gravação, isso. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que recebemos esta tarde, ainda que de maneira virtual, nossa subseção pré-grande, a doutora Thais Aires Coelho, que abordará um tema novo, um novo ramo do direito sistêmico, e essa palestra foi promovida pela nossa competente Comissão de Cultura e Eventos, atualmente presidida pela nossa querida amiga doutora Morgana Garcia, aqui conosco nesta tarde também. Antes de passarmos a palavra à nossa palestrante, gostaria de lembrá-los que esta palestra está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada na nossa página do Facebook, canal do YouTube e também no nosso site institucional. Portanto, aqueles que não quiserem dispor da sua imagem, peço que mantenham seus dispositivos bloqueados para a imagem, através da ferramenta Stop Video, localizada no rodapé esquerdo do aplicativo. Além disso, peço a todos os participantes que informem o nome completo e o e-mail através do nosso chat, porque são através dessas informações que os nossos colaboradores expedirão oportunamente os respectivos certificados de participação nessa palestra e posteriormente encaminharão através do e-mail informado. Perfeito? Além disso, eu gostaria de pedir a todos que renomeiem os seus dispositivos, especialmente aqueles que estejam utilizando aparelhos móveis, para que facilite a nossa identificação. A nossa querida palestrante, que gentilmente aceitou o nosso convite, e agradecemos neste momento essa gentileza e por ter disponibilizado o seu tempo, doutora Thais, para compartilhar conosco seus valiosos conhecimentos nessa tarde, Então, ela se disponibilizou a estar sanando as dúvidas durante a exposição. Ela fará a exposição através de slides do PowerPoint, e ela prefere que aqueles colegas que estejam com dúvidas, ou enfim, abordem o tema no momento que ela estiver explanando. Então, vocês poderão utilizar o nosso chat, que a doutora Morgana ficará atenta para repassar assim que a pergunta for ali inserta para a nossa palestrante responder. Perfeito? Então, agora, sem mais delongas, doutora Morgana, por gentileza, faça a leitura do currículo da nossa palestrante e, na sequência, já conceda a palavra a ela. Boa tarde. Muito obrigada, doutora Thais, pelo aceite do nosso convite. Então, hoje nós temos o prazer de ter aqui como expositora a doutora Thais Aires Coelho Costa, advogada sistêmica, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Santos, voluntária no projeto Homem Sim, consciente também, na DDM de Cubatão, facilitadora de grupo de estudos e práticas de comunicação não violenta pela TECO, Porã Unifesp Santos, pós-graduada em Direito Sistêmico pela Faculdade Inovare e Instituto Ellinger Stühle. Doutora Thais. Gratidão, doutora Morgana, gratidão, doutor Gonçalo, presidente da subseção, pelo convite, doutora Morgana pela organização, e também não posso deixar de mencionar aqui a presença da doutora Rosane de Andrade, que é a vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Santos, e também o doutor Tiago Laureano, que está sempre presente nos nossos eventos. Tudo bem? Boa tarde. O doutor Tiago é nosso amigo aqui, tem um carinho especial da OAB Praia Grande, Aliás, estamos esperando o seu retorno, viu, doutor Tiago? A classe está pedindo, viu? E boa tarde a todos os que estão aqui conectados nesse momento e conectadas e que posteriormente assistirão também esse encontro, Prefiro falar assim. E, bom, vamos falar hoje sobre o direito sistêmico. Como o doutor Gonçalo mencionou, qualquer dúvida podem colocar no chat e
essa palestra pode ficar num formato de bate-papo, porque eu sei que esse assunto gera dúvidas e partilha, e assim nós vamos seguindo em frente. Eu preparei um PowerPoint para auxiliar aqui na condução, e agora vamos àquele momento de compartilhar a tela. Vamos lá. Share. Ah, sim, agora. Ok. Eu consigo ver na minha tela a doutora Morgana e o doutor Gonçalo. Então, qualquer intervenção, fiquem à vontade. E vamos falar do direito sistêmico e as constelações familiares no judiciário. É um novo olhar para o direito. E para falarmos sobre o direito sistêmico, inicialmente nós precisamos nos desapegar da ideia cartesiana que nós temos de que o conflito, uma pessoa está certa e a outra pessoa está errada. Se nós formos checar a definição de conflito, está lá dizendo que são duas pessoas ou mais que não se entendem, né? De uma forma bem simples. Mas os conflitos, eles podem ser individuais também. Nós mesmos temos os nossos próprios conflitos. Então, já por aí começamos a olhar de uma outra forma para essa definição. E a proposta do direito sistêmico é trazer um olhar diferente. Será que é possível, dentro do judiciário, que duas pessoas, partes distintas num processo, ambas tenham razão? Então, como que surgiu o direito sistêmico? Dentro da nossa sociedade, as nossas leis, elas servem para que nós tenhamos ordem, regulamenta o nosso comportamento. Por exemplo, uma punição por algo que está fora do contexto, que não mantém a ordem. Mas quando a gente estuda as leis sistêmicas, nós observamos que, de forma inconsciente, as leis sistêmicas, elas têm mais força e nós somos mais fiéis a essas leis do que as nossas próprias leis, nosso próprio direito positivo. E por que isso? Por que nós somos mais obedientes a essas leis? Porque essas leis, elas atuam como a lei da gravidade. Elas simplesmente existem, nós nos submetemos a elas. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, para que vocês também possam experienciar e vivenciar o olhar sistêmico para o direito. E quem criou o direito sistêmico? Na verdade, a filosofia hellingeriana, ela foi desenvolvida e observada por um alemão chamado Bert Hellinger. E nós vamos falar dele. Deixa eu passar aqui. Aqui a situação do judiciário, que o processo termina, mas a disputa prossegue. Deixa eu chegar no Bert. O Bert Hellinger ele faleceu ano passado, ele foi um teólogo, filósofo, um terapeuta, um psicoterapeuta, e ele trouxe uma grande contribuição para nós, não só os operadores do direito, para a humanidade. Ele atuou como padre nas tribos Zulus. E o que ele percebeu nessa missão? Que as pessoas tinham um profundo e natural respeito pelos membros da tribo, esse respeito pelos ancestrais, independente do que acontecesse, independente dos destinos. Ele percebeu essa conexão. Então, o que o Bert resolveu fazer? Ele migrou por várias terapias. Então, aqui eu discriminei algumas, né? Terapias de grupo, primal, gestalt, transacional de Eric Berne, hipnose ericksoniana, psicodrama, a escultura familiar de Virginia Satir. E dentro de todas essas terapias, ele observou que existiam ordens, que se essas ordens não fossem seguidas, elas traziam emaranhados dentro do nosso sistema familiar. Então, algumas pessoas dizem, mas o Bert não criou, né? Essas terapias elas já existiam.
Mas isso não é verdade. O Bert trouxe algo novo, algo diferente, uma observação. E hoje a Hellinger Schule, ou também conhecida como Hellinger Science, já coloca o estudo das constelações como uma ciência, porque a ciência é isso, é testar os métodos, observar, e foi isso que o Bert fez durante todos esses anos. E ele trouxe para nós as leis sistêmicas, ou as ordens do amor. E quais são essas leis e essas ordens? Pertencimento, hierarquia ou precedência e o equilíbrio entre dar e receber. E o que é o pertencimento? Que é a primeira ordem que eu coloquei aqui para a gente falar. No grupo familiar, ele atua como se todas as pessoas pertencentes àquele grupo fossem unidas por uma força. E essa força tem um sentido de ordem e equilíbrio. Então, todos nós pertencemos a esse grupo familiar e essa força nos vincula. Então, quem que nós podemos dizer que pertencem a um grupo familiar? Notem que eu estou falando aqui dos grupos familiares. Então, pertencem aos grupos familiares. Os filhos e os irmãos, e inclusive os mortos, os abortados de forma espontânea ou provocada, e também o natimorto. Também está dentro desse sistema, pertence a esse sistema familiar, os pais e os irmãos dos pais, inclusive meio-irmãos, e também os nascidos fora do casamento. Os avós, algumas vezes os irmãos dos avós, eventualmente alguns bisavós. E tem uma outra observação. Incluem-se também as pessoas que não têm laço de parentesco, mas que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, como parceiros anteriores dos pais ou avós. E todas aquelas pessoas onde a desgraça ou a morte resulta em vantagem para as pessoas do sistema, desse grupo familiar. Então, vejam, quando nós falamos de pertencimento, e quando o Bert fala todos têm o direito de pertencer, né, o reconhecimento de que todos os que fazem parte do grupo familiar têm o mesmo direito, ele fala isso de uma forma muito ampla. Então, às vezes, assuntos e segredos de família, pessoas que são excluídas por um mau comportamento, um comportamento repulsivo, ou histórias muito dolorosas, perdas muito dolorosas, a tendência é que as pessoas simplesmente ocultem ou excluam essas pessoas. Só que na alma desse grupo familiar, essas exclusões, elas trazem consequências. Elas trazem emaranhados, que nós chamamos, de identificações de pessoas que às vezes nós nem conhecemos. Vocês me escutam? Pessoas que nós nem conhecemos, que nós nem tivemos contato, de repente a pessoa tenha o mesmo jeito, as mesmas atitudes. Por quê? O pertencimento é uma força muito forte dentro do grupo familiar. A segunda ordem, que aqui nós colocamos como segunda ordem, é a hierarquia. Cada indivíduo de um grupo deve e precisa assumir o lugar que lhe pertence de acordo com a sua chegada ao sistema. O que o Bert quis dizer com hierarquia ou precedência? Ele analisa que o fluxo da vida, ele vem de um lugar e ele segue para frente. E essa é a ordem. Vem os pais, depois vem os filhos, vem os irmãos. Isso para formar um sistema que nós chamamos de sistema de origem. Nosso sistema de origem. Quem são as pessoas que pertencem ao meu sistema de origem? Os meus pais vieram antes, os meus avós, bisavós. Depois eu cheguei. Depois os meus irmãos, se eu tiver irmãos. E quando eu constituo a minha família, nós denominamos esse novo sistema de sistema atual. E o que o Bert observa e observou nas dinâmicas? Que muitas vezes nós, por amor e de forma inconsciente,
nos deslocamos dentro da família e desobedecemos essa ordem da hierarquia. Então, são filhos que se colocam como maiores que os pais. Então, quando eu me coloco maior que a minha mãe, por exemplo, quando eu julgo a minha mãe, nós fazemos essas mudanças dentro do nosso sistema, deslocamento dentro do nosso sistema por amor, por um amor cego. Então, óbvio que nós não estamos falando aqui de pessoas que são culpadas ou inocentes. Quando nós nos movemos por essa consciência individual, então nós estamos olhando... Deixa eu abrir aqui. Isso. Quando nós estamos nos movendo pela nossa consciência pessoal, então nós estamos agindo e observando o que é o bom e o mal, o certo ou o errado. Mas existe uma consciência coletiva, uma consciência maior que nos move dentro do sistema familiar, que são as fidelidades sistêmicas. Então, essa foi a descoberta do Bert em relação à hierarquia. Então, deixa eu vir aqui, peraí. E a terceira ordem é a ordem do equilíbrio, que ele coloca como equilíbrio entre dar e receber. Então, existem duas situações distintas nas relações entre pais e filhos, e na relação com, por exemplo, um relacionamento de casal, ou profissional, ou entre amigos, enfim. Quando ele fala da lei do equilíbrio, Bert traz a concepção de que nós recebemos dos nossos pais, e isso é independente da forma como isso aconteceu. Não sabemos, às vezes aconteceu, o pai depois foi embora, ou a mãe abandonou o pai, são várias circunstâncias, mas ele entende que a partir daquele momento da concepção, houve um sim para a vida. Então, o que chegou até nós e através dos nossos pais é algo muito grande e que nós não podemos retribuir esse presente que foi a vida. Então, o equilíbrio entre pais e filhos é diferente numa relação de homem e mulher, por exemplo, onde você precisa criar um vínculo positivo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Acho que eu consigo. Eu gostaria de voltar na tela para que vocês pudessem acompanhar. Dá até um negócio de travar de novo, mas vamos lá. Ok. Conseguem ver agora aqui o equilíbrio? Sim, doutora. Então, o equilíbrio entre dar e tomar, o dar e tomar deve ser equilibrado. Então, entre os pais e os filhos, nós não temos essa necessidade de manter uma relação equilibrada, retribuindo, fazendo da mesma forma como nos relacionamentos. E por quê? Porque observa-se que quando nós nascemos, nós recebemos algo muito especial, que é a vida. Já no relacionamento entre pessoas, nós precisamos construir esses vínculos que o Bert fala. Um faz um pouco, o outro vai, faz
um pouco melhor, e assim você começa a construir vínculos positivos dentro de um relacionamento de casal. E vou dar um exemplo que eu gosto de falar muito: quando uma pessoa muda para uma casa nova, um apartamento novo, o vizinho vem cheio da boa intenção e te faz um agrado, te dá um bolo, né? Você recebe com alegria, se sente especial, aquele gesto de carinho. Só que no dia seguinte não deu nem tempo de você devolver, né? A gente fala devolve o pote com alguma coisa, ou devolve a travessa com alguma coisa, não deu tempo, porque você está numa rotina muito cheia de compromissos, e a pessoa já vem e te dá mais uma coisa, mais um lanche, um chocolate, e você vai recebendo, que bom, né, que ela se importa comigo, mas caramba, já começa a ficar pesado, porque você lembra dos seus compromissos da semana, lembra que você tem tempo para fazer nada e de repente você já tem que retribuir dois favores, dois agrados. E logo em seguida a pessoa vem de novo e te dá um outro presente. Então, o que acontece com esse tipo de relação? A pessoa não tem tempo de criar um vínculo, porque ela só começa a receber, e começa a ficar pesado. E sem perceber, você começa a evitar aquela pessoa. Ai, caramba, eu vou encontrar com ela na porta, já estou até sem graça, não consegui nem devolver aquela travessa, já tem outras 3 aqui para eu devolver. Então, às vezes, a gente observa isso até nas nossas próprias relações de amizade. Nossa, eu era tão boa para aquela pessoa, fiz tanto por ela e de repente ela desapareceu. E dentro de um relacionamento de casal, mulher trabalha e às vezes paga um curso para o marido, e o marido termina o curso e vai embora. Se você tiver um olhar linear, se aproveitou dessa situação, né? Pegou tudo que era de bom e na hora, né, do vamos ver, foi embora. Mas não é isso. Quando a gente amplia a nossa consciência, amplia o nosso olhar, é possível perceber essas dinâmicas. Quem recebe muito, normalmente vai embora, porque não consegue retribuir. Então, é muito importante observar o equilíbrio dentro dos relacionamentos. E em relação aos pais e filhos, muitas pessoas perguntam, mas aí o pai depois, né, precisa de ajuda, tem necessidades, e aí o filho então tem que virar as costas e ir embora. E não é assim. É ajudar na medida que isso não impeça o filho também de seguir a vida dele. Não impeça o filho de fazer as próprias escolhas. Então, você fornece o cuidado, mas você separa que aqui eu recebi muito e agora eu preciso seguir para frente, porque esse é o fluxo. Ou casando e tendo outros filhos, ou não precisa ter filhos para dar continuidade, você pode criar projetos, você pode seguir em frente, e isso é olhar para o fluxo da vida, olhar para frente. Então, o equilíbrio é algo bem importante para observarmos, principalmente nós que atuamos como advogados e chegam os relacionamentos de casais, como chegam as relações também em outros processos trabalhistas, previdenciários. Existem muitas dinâmicas que ferem o equilíbrio e trazem essas desordens. Bom, e diante dessa descoberta do Bert, né, da criação das constelações, e aí eu gosto muito de usar as constelações como uma ciência, não somente como método ou ferramentas, eu não gosto de usar esse termo, mas é uma prática, né, uma prática vivencial, onde pessoas são escolhidas como representantes e essas pessoas vão identificar e dissolver padrões, que são as dinâmicas ocultas, que de alguma forma impedem o fluxo entre os membros de um sistema familiar. As constelações, elas não têm cunho religioso, inclusive elas foram incluídas como prática integrativa do SUS, foi em 2018, e bem recentemente, agora no mês de outubro, tem um projeto de lei que foi aprovado para as dinâmicas de constelações dentro das instituições de ensino. Então, a pedagogia sistêmica tem avançado também
bastante com esse trabalho. E o que é, né? O que é em si a constelação? O que são essas ordens? De onde veio esse lugar? O termo é em alemão e foi traduzido para o português como constelação familiar, mas ele significa posicionamento familiar. Não sei se alguém aqui já participou de constelação ou não. Se tiverem alguma dúvida sobre como que funciona, podem colocar aqui no chat. E o Dr. Sami Storch, está aqui na foto para vocês, ele foi o criador do direito sistêmico. Na verdade, a aplicação da filosofia hellingeriana, ela começou com a minha professora, Cristina Laguno, é uma advogada argentina, e ela, em 2002, passou a aplicar a filosofia hellingeriana no campo jurídico. Ela é advogada, então lá ela iniciou esse movimento, mas o direito sistêmico como nós conhecemos, dentro do judiciário, com essa expansão que começou do Brasil para o mundo, foi criado, inclusive o termo foi criado pelo Dr. Sami Storch. É um juiz que atua na Bahia, numa vara de família, e ele, em 2006, procurou uma constelação. Ele era advogado ainda na época, porque ele foi advogado antes de se tornar juiz, por uma questão pessoal. E quando ele vivenciou a constelação, que ele percebeu que naquele movimento ele conseguiu olhar e mudar atitudes em relação ao clã familiar dele, já acendeu uma luz. Meu Deus, se eu lido com pessoas, que o direito são pessoas e chegam tantos conflitos, e o que está por trás desse conflito, eu vou ver se eu posso fazer isso também na minha profissão. Então ele começou a se capacitar, fazer muitos cursos, passou na magistratura e trilhou esse caminho usando já uma postura sistêmica, trazendo mais consciência nas audiências, entre as partes, até que então ele começou a aplicar as constelações dentro do fórum. Isso provavelmente todos, a maioria aqui já deve saber, né, a respeito do Sami, para quem já ouviu falar do direito sistêmico, porque ele tem um trabalho já desde 2014, com dados no site do CNJ, inclusive fica aqui o convite, quem quiser entrar lá no site do CNJ, digita constelação, tem muitos projetos, muitas pesquisas, números, dados, então não é algo que agora surgiu, é novo, é recente, isso já vem há anos, alguns anos, com números muito expressivos. E talvez por isso essa expansão do Brasil para o mundo, porque apesar do Bert ser alemão e as constelações virem de lá, aqui começou o direito sistêmico. Então o Sami percebeu isso, que as pessoas chegavam na justiça por causa de uma história de amor. E mesmo quando as partes olhavam, elas entravam numa audiência, elas não conseguiam se olhar. Não conseguiam, porque elas tinham ainda um sentimento de raiva, de vingança. Estava lá na curva do luto, ainda com muito ódio. Então, ele começou a fazer constelações no judiciário. Ele juntava diversos processos que tinham a mesma origem e marcava um dia no auditório do fórum, convidava as partes não são intimadas, elas são convidadas, porque a constelação você precisa simplesmente estar disponível, né? Ninguém pode ser intimado para fazer uma constelação, e nem os familiares que querem levar os outros familiares para fazer as constelações também tem que ter esse controle desse impulso, porque às vezes é tão bom, né, que a gente quer levar todo mundo, enfim. Dá de presente constelação, paga a constelação, para não dar certo. Cada um tem um movimento de cada um, de dentro para fora. E algumas pessoas vão, porque simplesmente não é um juiz que está convidando. Então, vamos lá ver o que ele está falando. E se surpreendem com o que é visto, com o que é colocado no campo. E várias pessoas assistindo também se sentem tocadas com a mesma questão. Então, parece que teve no Fantástico, né? A matéria passou uma dinâmica dele ao vivo.
E várias pessoas se conectaram com aquilo. Então, ele trouxe um número muito bom, um número que foi expressivo. Ele diz que quando as duas partes, e ele pegou um número de 100 casos, as duas partes presentes nas sessões de constelação, ele teve 100% de acordo, que é um número, para quem trabalha com direito de família, parece até surreal, 100% de acordo. Uma das partes presentes na constelação, 93% de acordo. E sem ninguém participar da constelação, esse é mais surpreendente ainda, 73% de acordos. Por quê? O que começou a acontecer lá nessa... Era uma comarca pequena, uma cidade pequena. Os advogados começaram a também se trabalhar, os mediadores, os serventuários. Então, isso foi contribuindo para que é como se o assunto fosse se espalhando. E isso tocou, né, a memória das outras pessoas e também estimulou com que essas pessoas também fizessem acordos. É um número muito grande. E a partir disso, ele criou também, foi coordenador do curso de pós-graduação em São Paulo, e foi algo que trouxe mais visibilidade para o direito sistêmico. Então, outros juízes já atuavam também com essa postura, sala de audiência com algumas frases. Isso não é algo recente, isso é algo que já vem, um olhar humanizado para o direito. Assim como muitos advogados também trabalhavam, né, de um jeito que ficava pesado, nossa, não estou conseguindo, isso não está bom, e não sabia o que era, onde que eu vou me encaixar dentro do direito. Eu não tenho essa postura de litígio, eu não me situo nesse lugar. Ou ter que fazer petição, escrevendo, né, coisas que não condizem com a realidade. Você não traz essa responsabilidade também para o seu cliente. E isso foi um dos grandes dilemas para mim dentro da profissão. Como atuar como advogada, representando uma parte, onde os dois têm razão? Como que eu vou fazer isso? Né? Se a gente aprende que advogado tem que ganhar, o que ganha é o bom, o que perde é o ruim. Mas nos estudos e nas vivências, e também nos relatos dos atendimentos, quando é possível fazer a defesa do seu cliente, mas também auxiliar esse cliente nessa nova consciência, atuar fica mais leve. E eu vou contar uma experiência minha. Eu trabalhei durante alguns anos para um escritório que representava um banco. E era muito difícil para mim, porque os bancos realmente não tinham o que defender. Era defender, às vezes, o indefensável. E eu falava, meu Deus, né? Por que as coisas são desse jeito? Por que as pessoas não estão dispostas a uma mediação, a sentar e conversar? Ok, erramos, vamos ver o quanto que você quer. Às vezes não era nem um número que a parte queria, ela queria um reconhecimento de que ela foi lesada. E isso era pesado para mim. Hoje, você escolhe os seus clientes? Não, eles já nem ficam, porque os meus clientes, eu não me alio aos meus clientes. Eu não pego o meu cliente assim no braço e falo assim, vamos lá, que agora a gente vai encarar essa luta. Eu faço tudo por você. Porque eu percebi que todas as vezes que eu fiz isso, o meu cliente ficava forte e eu me ficava fraca. Muito fraca. Ele passava o problema para mim. Fica aí, doutora, com problema. E que agora eu vou seguir minha vida. E se der errado, foi culpa dela. A doutora Thaís que não resolveu isso. A doutora Thaís que... E aquilo foi trazendo até consequências para a minha saúde. E eu não conseguia entender o que está errado aqui. Eu tinha, às vezes, êxito. E mesmo tendo êxito, o cliente não estava satisfeito. Não estava feliz, porque era isso. O processo se encerrava, mas o conflito não. Sempre há dinâmicas por trás disso. Eu nunca me esqueço um caso que eu peguei de divórcio. Eles já tinham feito o acordo praticamente.
dividido coisas, inclusive, muito mais valiosas do que o que não estavam chegando num acordo. E sabe o que era? Era um edredom de uma marca famosa de São Paulo. Aí ela queria ficar com o edredom porque era um presente de casamento. E ele queria ficar porque foi a mãe que tinha dado de presente de casamento. Se você está envolvida naquele lugar de salvadora do teu cliente, você não tem a oportunidade de olhar e falar, não, tem algo aqui que... O que esse edredom representa na vida desse casal, na verdade? O que eles estão vinculados pelo conflito? Eles não conseguem. Eles já fizeram todas as divisões maiores, só que agora, na hora do vamos ver mesmo, surgiu isso porque não tinha mais o que falar. E esse edredom se estendeu durante um bom tempo. Na época eu não tinha essa visão sistêmica, não conseguia entender que aquilo ali representava o quê? Um possível luto que eles deveriam passar, porque sinalizava o fim do relacionamento. E nós, como sistêmicos, nós temos essa oportunidade de trazer essa consciência para o cliente, para que ele vivencie isso, assuma as responsabilidades que ele precisa assumir, até para que ele possa ser livre, se ele quiser se relacionar com outras pessoas ou não, e também por conta dos filhos, porque na maioria das vezes os problemas com os filhos, eles são passados adiante. O divórcio acontece e aí começa a outra etapa, a etapa dos filhos, que são colocados muitas vezes nos piores lugares dentro dessa batalha. Então, o Sami, quando ele trouxe as constelações para o judiciário, ele trouxe, eu não diria necessariamente um novo ramo do direito, mas sim uma nova forma de olhar para o direito, uma nova forma de atuar. Ele costumava dizer que ele dava a sentença como se ele estivesse enxugando o gelo. E era essa a sensação mesmo. E também nossa, como profissionais. Quem nunca faz, resolve, acontece, e dali a um tempo, esses clientes voltam com outras questões, porque eles ainda não estão preparados para se responsabilizarem pelos seus atos. E nós vamos ajudando em manter esse cliente nesse lugar. Obviamente, as questões vão ficando cada vez mais pesadas. Deixa eu vir aqui. E aí, bom, vamos falar sobre o amparo legal. O amparo legal para atuar com as constelações, nós encontramos no CPC, no artigo 3º, que fala que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O 694, que fala que nas ações de família, todos os esforços, peraí que tá aqui, a tela tá bem assim, serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Existe um trabalho forte já em relação à qualificação dos mediadores e conciliadores para ampliar esse olhar. E a resolução 125 do CNJ, que fala, no seu artigo 1º, parágrafo único, aos órgãos judiciários incumbem, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação. Direito sistêmico é mediação e conciliação? Não. Não é mediação e conciliação. Onde que ele se enquadraria aqui? Bom, ele é um mecanismo. As constelações nós podemos incluir como um mecanismo. Ocorre que não tem uma regulamentação ainda sobre as constelações. Então, algumas pessoas trazem algumas polêmicas referentes ao advogado, ao juiz que constela, ao defensor público que constela. Bom, o que eu falo sobre esse assunto? Se você é um advogado, ou um defensor, ou um juiz que estudou, que pratica, que sabe o que você está fazendo,
Não tem nada que proíba, porque o constelador não é um terapeuta. Não tem lá uma regulamentação dizendo, olha, é assim que se forma um constelador e quando ele se formar ele será um terapeuta. O Bert até fala que não existe um curso de formação de constelador. O constelador ele não se forma, né? Ele simplesmente acontece, ele se torna um constelador. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala sobre direito sistêmico, nós falamos principalmente sobre a postura do profissional. E aqui vamos falar do advogado, que é o meu lugar. É a postura do advogado, é a vivência do advogado, é o estudo do advogado. O quanto mais eu puder olhar para os meus emaranhados familiares, mais eu estarei disponível para esse lugar. Mais eu estarei disponível para atuar de uma forma sem me aliar ao cliente. E como que eu faço isso? Estudando, passando por processos de autoconhecimento e entendendo que a maioria dos clientes trazem para nós mensagens. A maioria das vezes, os casos mais emaranhados têm alguma relação com o nosso próprio sistema familiar. Algo que nós não estamos olhando, tem a ver com os nossos pontos cegos, os nossos emaranhados. E isso também foi libertador, porque quando eu tomei conhecimento disso, ficou mais claro para mim. Então, aquele problema que está ali pegando, ou são os casos que estão chegando, normalmente são situações que eu estou vivenciando na minha vida particular. E com esse olhar sistêmico eu consigo dar um passo para trás. Falar assim, tem algo aqui que eu preciso olhar em mim primeiro. Então, exige disponibilidade dos profissionais, exige aprofundamento dos profissionais, porque o advogado ou qualquer outra pessoa que queira trabalhar com esse olhar, se ficar só na superfície, esse trabalho não vai ser possível. Você vai se conectar com esse problema. Então, se você tem uma questão de violência, por exemplo, violência doméstica no seu clã familiar, algo que é muito pesado para você. Às vezes tão pesado que você nem tem conhecimento e nem consegue olhar. Os casos que vão chegar para você de violência, você vai se aliar e eu vou salvar você a qualquer custo. E aí, aquilo que eu falei, o advogado fica pesado e o cliente segue e repete padrões. Uma outra coisa que falam muito é sobre a não responsabilização, que a princípio o uso das constelações traria para o judiciário, ou então que são questões de culpabilizar a vítima. Então, eu gosto muito de falar isso porque isso é bem importante. Quando nós falamos do uso das constelações, de tomada de consciência, de autorresponsabilidade, isso não quer dizer que a pessoa ela não vai pagar pelo que ela fez. Não é exclusão de pena, ninguém está falando disso. Mas existe uma ideia sobre isso. Ah, constelação, vai lá no fórum, faz constelação com os agressores, para dizer que então a mulher tinha um sistema violento e se conectou com ele, então a culpa também é da mulher. E isso é uma observação muito rasa, porque não é isso que acontece. Quem precisa pagar, paga, quem precisa se responsabilizar, se responsabiliza. Mas quando existe um trabalho desse, com, por exemplo, agressores ou jovens infratores, ou presas, como são alguns dos projetos que existem aqui no Brasil, o que se observa é a mudança da relação desses infratores na própria vida ou com o seu clã familiar e a não reincidência. Isso também tem números. Não é só cuidar de um caso pontual, é cuidar de tudo. E isso é maravilhoso, é um trabalho lindo. Lá na DDM de Cubatão, esse projeto que a doutora Mayla, que é a delegada titular lá de Cubatão, implementou, que se chama Homem Sim, Consciente Também, é um projeto que tem um olhar sistêmico também, além de outros profissionais da área de saúde, delegados também fazem palestras, são várias pessoas, é um grupo de psicólogas, assistentes sociais, que falam do vício, codependência, mas também tem uma constelação.
também tem o olhar sistêmico para alienação parental. E isso tudo, quando a gente fala com eles sobre isso, dá para perceber as fichas caindo, assim. Eles falam, nossa, é verdade, eu vivenciei isso. Eu vivenciei isso na minha casa e nunca imaginei que eu fosse me tornar o que o meu pai foi para minha mãe. A maioria deles. Eu não queria fazer isso, mas estou aqui. E já não estou aqui pela primeira vez. Assim como as mulheres também se conectam muitas vezes com os casos de violência, várias vezes. Sai de um relacionamento e se conecta com outro relacionamento violento. Por isso é importante o olhar. O que a constelação traz é uma imagem. E essa imagem ela está em desordem e ela causa dor e sofrimento. Quando é possível olhar para essa imagem e fazer uma intervenção, é como se o sistema familiar ficasse em paz, né? Como o Bert fala, quando essas ordens são aplicadas, é como se cessasse essa responsabilidade por injustiças cometidas dentro desse grupo. Então, uma vez que a ordem é estabelecida, dificilmente, óbvio, a ordem não é só fazer a constelação, cada um tem a sua responsabilidade dentro disso. É como se agora isso não vai acontecer. Pelo menos isso é o que nós vemos. O que eu tenho para compartilhar hoje são casos de sucesso, casos que deram certo, projetos que dão certo, que estão há anos já no judiciário, com números expressivos. Então, eu não posso falar nada diferente disso. Eu nem tenho casos que não deram certo ou que algum projeto que parou porque aconteceu algo grave. Muito pelo contrário. Isso chega num nível tão grande. Eu tenho uma colega que é promotora em São Paulo, promotora de justiça, inclusive ela implementou junto com uma outra colega o MP Sistêmico, que tem as constelações no Ministério Público, e ela falou, olha que interessante, os processos chegam para mim por meio de sorteio. E o que eu percebi quando eu comecei a trabalhar as minhas questões, eu comecei a perceber que os casos mais pesados não vinham mais para mim, não chegavam mais para mim. E eu também sinto isso na minha atuação, assim, os casos muito complicados, eles não vêm. Ou, quando vem, não sou eu que preciso falar, não vai permanecer, porque a própria pessoa acaba se desconectando. E tá tudo certo. Então, precisa também ter essa noção de que o trabalho maior é o próprio trabalho, é o próprio olhar para dentro. E então eu queria convidá-los, quando a gente fala sobre olhar, né, para os nossos próprios pontos cegos e dizer um grande sim para a vida. O que seria isso? Pert fala que é tomar os nossos pais. É o primeiro movimento para quem quer permanecer ou iniciar nesse caminho do estudo sistêmico, da postura sistêmica, do direito sistêmico. Tomar o pai e mãe. E é fácil tomar o pai e mãe? Não é fácil tomar pai e mãe. É uma construção, é diário. Tem pessoas que simplesmente nem conheceram seus pais, ou que tiveram péssimas experiências com seus pais e ainda tem. Então, como honrar esses pais? Só que a partir do momento que nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos internalizar que nós recebemos deles a vida, os problemas começam a surgir. E às vezes a gente nem sabe de onde que vem. E quando olhamos, aqui eu tenho uma questão com os meus pais. E quando eu digo sim para a vida, eu consigo olhar também para os meus clientes de uma forma completa, porque como que eu vou olhar para o meu cliente quando ele entra na porta do meu escritório com o pai e a mãe dele atrás dele, se eu não consigo olhar para os meus pais? Não vou conseguir essa atuação. Então, o trabalho começa em cada um. Então, aqui, o conflito, né, o novo olhar, eu falei para vocês das leis sistêmicas, da boa e da má consciência. Essa foi uma outra grande descoberta do Bert. E como que ele chegou na boa e na má consciência? Como ele foi padre, ele no confessionário começou a observar que as pessoas contavam coisas muito pesadas e que elas não sentiam nem um pouco de culpa.
Nossa, mas fizeram isso, isso, isso. Como que pode? O que está dentro dessa pessoa para ela não sentir nem um pouco de culpa pelo que ela fez? Então ele passou a observar essas famílias e a entender que nós, na grande maioria das vezes, vivemos na nossa boa consciência. A boa consciência é a fidelidade ao nosso clã. Então, uma família onde as pessoas cometem delitos, qual é a boa consciência dessa família? Cometer delitos. Então, se eu chego em casa com um objeto roubado, vai todo mundo fazer festa porque era o esperado. Eles esperam que eu faça isso. Então, isso é um exemplo só para ficar bem claro o que é a boa consciência. Nós vivemos na boa consciência o tempo todo, quando nós polarizamos, quando nós achamos que nós estamos certos e os outros estão errados, quando nós achamos que nós somos bons e os outros são maus. Isso tudo é viver na boa consciência. E dentro do meu clã familiar, o que é a boa consciência? Então, por exemplo, as mulheres da minha família não casaram, por exemplo. Qual que é a minha boa consciência? Também não vou casar, porque todas não casaram. Quem sou eu para casar agora, chegar aqui no meio dessa história e casar? Elas vão me olhar torto, eu não quero isso. Então, eu vou continuar solteira. É claro que isso não é assim, né? Simples. Mas você às vezes até quer casar, mas não consegue ter um relacionamento porque existe uma fidelidade, uma boa consciência do seu clã familiar. Ou então, mulheres, homens que desprezavam as mulheres. De repente, você é um homem que também está dentro desse padrão, porque você viu seu pai fazer isso, seu avô, ou teu bisavô que você nem conheceu. Isso é viver na boa consciência. E o tempo todo a gente vai para esse lugar. E o que seria a má consciência? A má consciência parece que é coisa ruim, mas aqui é o contrário. A má consciência é você olhar para toda essa história, não julgar essa história, nem essas escolhas dessas outras mulheres ou desses outros homens, ou de todos esses assuntos que aconteceram, e a partir desse momento, se isso te liberta, você pode fazer um pouco diferente. Então, gratidão, mamãe, por você ter permanecido 40 anos dentro de um casamento infeliz. Obrigada, mas agora eu vou fazer um pouco diferente. Isso é viver na má consciência. E é um longo caminho, porque quando a gente reconhece a má consciência, a gente sente culpa. Vou fazer diferente? Como que eu vou fazer diferente deles? Então, requer coragem, esse olhar. E para isso, as constelações auxiliam nessa imagem, no que está te bloqueando, no que está te vinculando, aonde está esse teu padrão de comportamento, por que é que você não prospera, por que é que você não consegue olhar para frente. E quando os representantes se colocam, e aí a gente precisaria aqui também de um outro dia para falar sobre o campo mórfico, né? Que é o campo de informações, o campo que traz essas informações dentro do nosso sistema familiar, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E é como se toda a natureza ela tem uma memória. Essa memória coletiva ela existe em todos os lugares. E quando a gente se coloca dentro do campo da constelação, os representantes sentem fisicamente dores, sentem fisicamente o que aquela pessoa passava, sem nunca ter encontrado aquela pessoa, sem ter conhecido, porque o representante é uma pessoa que não tem nada a ver com a sua família. Você fala, meu Deus, eu estou olhando para ela e estou vendo a minha avó. Por isso que algumas pessoas associam a algo espiritual, mas não é. Isso não é espiritual. E é um trabalho lindo e transformador. E aqui a gente falou das leis, o direito tradicional como um conjunto de normas que regulam a conduta humana, e o direito tradicional ele diz respeito aos nossos conflitos conscientes.
Só que a gente atua no consciente, na pontinha do iceberg, porque o inconsciente está todo lá embaixo. E o direito sistêmico é um conjunto de leis, que são as leis que eu falei antes, as 3 leis, que regem o relacionamento humano. Então, trata de conflitos conscientes e traz à luz os conflitos inconscientes. Então, chega o conflito consciente, é aquilo mesmo que está por trás? O que está por trás dessa dor? O que está por trás desse pedido na justiça? O que está por trás disso? São os conflitos inconscientes. Então, para os operadores do direito, a postura sistêmica é o autoconhecimento, é o trabalho, é o estudo. Ler os livros do Bert vai me fazer uma advogada sistêmica? Não, vai te ajudar, mas não vai te transformar numa advogada com olhar sistêmico, ou um advogado com olhar sistêmico. Precisa ler, precisa praticar, precisa estudar muito, porque quando a gente trabalha com isso, nós estamos também entrando numa esfera da alma do nosso cliente, não é só o papel. Então, quem quer, tem pessoas que tá tudo certo litigar, não tem julgamento de certo e errado. Pode ser que o direito sistêmico sirva apenas para algumas pessoas e para outras não, e tudo bem. Mas quando esse outro advogado percebe, nossa, eu tô ficando doente, é só o número de advogados com depressão, a questão do suicídio, porque difícil, fica muito pesado quando nós captamos esse problema. E isso vai além de dizer assim, ah, mas eu quando vou embora do escritório, deixo o meu problema lá. Eu não levo o problema do cliente para casa. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, porque se nós estamos nesse lugar de conexão, nós vamos levar sim, vamos ficar noites sem dormir, sem entender por quê, e, enfim, casos às vezes muito pesados, que nós nos responsabilizamos. Então, quando a gente aprende também a olhar que os destinos são difíceis e que cada um tem o seu destino, que todas as pessoas estão a serviço de algo, inclusive essas que têm os destinos mais pesados, normalmente são as pessoas que são as mais buscadoras dentro daquele clã familiar, porque elas representam esse pedido de olhar, né? Esse pedido, olhem para mim. E as constelações, que ela pode acontecer de forma individual, com as âncoras ou com representantes. E normalmente no escritório, você não precisa fazer uma constelação, e nem deve se você não é um constelador. Você pode indicar um constelador, ou você pode usar frases sistêmicas, quando você está no seu lugar de centro e não está conectado com o problema, e sim conectado com o seu centro, você consegue fazer algumas perguntas e esse cliente vai chegar num lugar onde ele não fazia a menor ideia. E isso muda tudo. Ou usar âncoras, que nós usamos. Âncoras são objetos para representar, enfim, ele posiciona e aí quando ele olha, porque às vezes ele fala e nem consegue perceber que dentro da própria fala, ele também já tem a solução. E quando você coloca isso como âncoras, ele tem essa oportunidade de olhar de fora e falar, nossa, eu não percebi que eu estava nesse lugar, eu não percebi que eu estava aqui. Então, esses são os recursos. E onde nós atuamos nas áreas de família, das famílias, como divórcio, definição da guarda, adoção, inventários. E é surpreendente o resultado da aplicação de uma constelação, por exemplo, em inventários. Aqueles inventários que estão parados há anos, arquivados, parados, sem movimentação, e aí quando você faz uma constelação ou quando você conversa com o inventariante, você já percebe que fizeram exclusões ou alguns receberam e não acham certo o que o outro recebe. Então, simplesmente essas dinâmicas impactam no andamento do processo. Nos processos de divórcio também existem muitas dinâmicas, principalmente com os filhos, e o Bert fala que os filhos são sempre 100% fiéis aos pais. E quando os pais não estão
naquela relação de adultos para tomarem decisões e falam assim, ó, juiz, resolve aí que dia que eu vou ver meu filho, ou resolve aí o quanto que eu tenho que pagar de pensão. Quando esses pais não estão nesse lugar de adultos, as crianças também se movimentam e saem desse lugar de crianças e normalmente elas tentam proteger ou salvar o que eles sentem na alma que é o mais fragilizado. E isso é muito perigoso, porque a criança deixa de estar no lugar onde ela tem que estar, de filho, de pequeno, de criança, para salvar essa mãe ou esse pai. Então, o trabalho com os casais é um trabalho lindo, e quando a gente tem a oportunidade de trazer essa consciência, e os relatos vêm depois, é maravilhoso. O mundo ideal é que as partes não precisassem nem fazer, colocar num papel quanto que eu tenho que pagar de pensão ou não, quando que eu tenho que ver o meu filho ou não. Isso é o mundo ideal. Eu vou ajudar porque eu sei que eu tenho que ajudar, o quanto que eu tenho que ajudar, e eu vou vê-lo ou vou vê-la quando eu preciso, quando dá para ajudar, para dividir tarefas, mas nós sabemos que na realidade não é bem assim. Então, os advogados sistêmicos têm um longo trabalho a fazer nas questões das famílias. Aqui é um mapa dos projetos, esse mapa já está desatualizado porque é muito rápido. Somos hoje no Brasil 117 comissões de direito sistêmico. Temos a Comissão Nacional de Direito Sistêmico, presidida pelo Dr. Rodrigo. Aqui em São Paulo temos a Comissão Estadual de Direito Sistêmico, presidida pela doutora Fabiana Quezada, que fazem trabalhos incríveis. Inclusive, já vou deixar um convite aqui, dia 27 e dia 28 de outubro, acontece o 2º Congresso de Direito Sistêmico aqui de São Paulo, com João Garriga, Sami Storch, com grandes nomes do direito sistêmico, Cristina Laguno. E no dia 5 e 6 de novembro, haverá um evento da OAB Nacional com o tema pertencimento, painéis incríveis, também não deixem de acompanhar. Bom, na área penal, violência doméstica, existem projetos no Fórum Ribeirão Preto. Eu tenho uma colega que faz as constelações na vara de violência doméstica e os resultados são surpreendentes, não são, óbvio, turmas mistas, mas o que se percebe é que quando tem turmas com homens e mulheres, mas não, obviamente, os agressores e as vítimas, existe uma força maior desse trabalho. E a reabilitação de pessoas com padrão de violência repetitivo, por conta daquilo que eu comentei, que às vezes as pessoas se responsabilizam, pagam a pena, mas voltam a cometer os mesmos atos. Então, esse trabalho traz essa consciência. Aí, muitas vezes, as pessoas entendem que a atuação é só na área do direito de família, e não é. Inclusive, aqui eu vou até estender não só empresarial, trabalhista, previdenciário, imobiliário, como também as constelações são aplicadas na pedagogia, tem a pedagogia sistêmica, também na área da saúde. Então, dentro do direito, onde tem relação de pessoas, nós temos um olhar sistêmico. A diferença é que na área empresarial, as constelações são as organizacionais, que também obedecem às leis da hierarquia, honrando os profissionais que chegaram antes, honrando os fundadores da empresa, honrando como essa empresa foi constituída, qual o preço que foi pago, porque nós sabemos que algumas empresas passaram por situações de, por exemplo, tomar terras, de guerras, de situações pesadas, e que isso, a qualquer custo, isso vai ser meu, isso traz emaranhados dentro da empresa. Então, também é um trabalho bem interessante. Aqui tem uma foto da turma da pós-graduação, da turma 2, que foi a minha turma. E eu deixei aqui alguns projetos, mas como eu disse, no site do CNJ tem esses números, tá? Que foi o SAM em 2012 que começou
na comarca de Amargosa, agora ele está em Itabuna, fazendo as palestras, aqui os números como eu havia colocado, separação de casais, filhos e o vínculo que nunca se desfaz, porque é isso, nunca se desfaz esse vínculo, e ainda não tem outra forma, mas nós chegamos ao mundo através de um pai e de uma mãe. E é importante honrar essa origem. Aqui em Brasília, tem um programa para os super endividados, porque existem muitas dinâmicas com essas pessoas que não conseguem deixar de dever. A pessoa vai, faz um acordo, paga, daqui a pouco já está em outra dívida, já está em outra dívida, já está em outra dívida. Então, é um trabalho também realizado lá em Brasília e também na Vara da Infância e da Juventude. Goiás, olha o índice de Goiás, inclusive ganhou o prêmio Conciliária Legal em 2015, 94% o índice de solução de conflitos com a aplicação das constelações. Esse aqui é no Rio de Janeiro, foi o que passou na matéria do Fantástico, no Fórum de Leopoldina. Os índices de acordo subiram de 55% para 86% após a implantação da constelação, antes da audiência de conciliação. E aqui São Vicente, chegamos no litoral, por isso estou tão feliz de falar na OAB de Praia Grande, porque é um movimento que eu sinto pertencendo aqui, né, dos nossos vizinhos, muito feliz. E São Vicente, todos já conhecem ou já ouviram falar, pelo menos a grande maioria, na doutora Vanessa Alfiero, que é a juíza titular da Vara de Família. Ela tem um trabalho, é coordenadora da Casa da Família. E a Casa da Família é um sonho, né? Todas as varas deveriam implementar os recursos que tem na Casa da Família, porque lá é feito um trabalho desde o Sejusc, na triagem, até durante o processo. Colegas de Santos, que nós ainda não temos constelação aqui em Santos, mas tem lá com a Irene, que é a facilitadora, é só fazer um pedido para o juiz para encaminhar para a constelação. Isso já acontece, nós temos colegas que já pediram para o processo passar por uma constelação com a Irene na Casa da Família e depois voltar para Santos. E ela deu o curso, aqui está 2017, mas ela já deu em Santos também o curso Percepções Sistêmicas, que é um curso muito completo, de forma voluntária. São, acho que 8 ou 9 encontros, eu não me lembro agora de cabeça, mas com muitas práticas, muitas vivências, um grande presente da doutora Vanessa e de toda a equipe que atua com ela, com a Janaína Vieira, que é a coordenadora do Sejusc. E aqui em Santos, temos a Comissão de Direito Sistêmico, a qual eu presido desde 2019, e nós fazemos reuniões quinzenais, agora online, porém todos estão convidados, quem quiser participar. Nós temos no Instagram, a rede social, que é Comissão Direito Sistêmico, _OAB Santos. E nós fazemos o que na comissão? Qual é o objetivo da comissão? Trazer essa consciência, essa ampliação de consciência para os advogados e para os colaboradores, porque nós não temos somente advogados na comissão, temos também os membros convidados. E nós fazemos práticas o tempo todo. Então, quando achamos que aquele assunto já estava bem resolvido, aquela questão estava ótima, a gente faz uma parte e fala, não, tenho ainda que olhar algumas coisas, e esse é o caminho. E agora nós estamos com um projeto na UAB, em breve ele será oficialmente lançado, apesar de já ter recebido sim, que nós vamos fazer mesmo online a constelação de alguns processos, onde os colegas trazem aqueles processos mais complexos para que possam olhar. Muitas vezes o advogado está absolutamente emaranhado com aquele processo e o processo não movimenta também por isso. Isso é óbvio, uma das situações que eu estou colocando aqui como exemplo. Enfim. Nós chegamos num momento que os juízes já estão se formando consteladores. Então,
os próprios juízes são consteladores. Essa é a força do movimento do direito sistêmico. Há advogados que são consteladores, defensores públicos que são consteladores. E Minas Gerais tem Itajubá, e uma frase do Bert, que fala que na maioria das vezes você não precisa de um novo caminho, você precisa de uma nova forma de caminhar. Minha grande é uma frase desse grande presente que nós recebemos, que foram as descobertas do Bert, não só para a nossa vida, como para os nossos relacionamentos, para a nossa profissão. Eu vou encerrar o PowerPoint. E deixa eu olhar todo mundo aqui, ver quem está com o vídeo aberto, ver esses rostinhos. E vamos lá, tem perguntas? Conte-me tudo. Vamos compartilhar esses saberes. Doutora Thaís, temos perguntas, sim. O doutor Vamos. Tiago Laureano, ele tem uma pergunta para fazer. Por favor, Elaine, Boa. abre o microfone, doutor Tiago. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Saudade de todo mundo. Doutora Thaís, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por essas coisas da vida, foi engraçado porque eu fiz a constelação há um tempo. Entramos nessa época de pandemia, e a doutora Morgana, o doutor Gonçalo falaram, olha, tá tendo umas palestras interessantes em Santos, vai lá olhar, eu soube da senhora, comecei a acompanhar e achei maravilhoso para a gente trazer para cá. A doutora Morgana, de forma sempre brilhante, trouxe a palestra, né, e a resposta aqui é evidente, está todo mundo amando. E eu quero apenas, assim, complementar, não é nem complementar, é falar para quem está ouvindo a gente que quando aconteceu isso tudo, eu estava como presidente da comissão de família aqui em Praia Grande. E a senhora, de forma brilhante, mostrou que a constelação não é só para direito de família, que ela se aplica em diversas áreas. Mas a minha preocupação maior, quando eu estava nessa função, era de ampliar essa visão, como a senhora tanto falou, né? Que de um advogado ele não precisa ser um gladiador da parte, né? Porque senão não faríamos direito, né? Faríamos um curso de luta livre e a gente se debatia em alguma arena, né? E aí eu sempre brinco, pessoal, que eu falo que a gente tem uma tripla função. Eu falo que a gente é um tradutor. Então a gente pega a briga que está acontecendo no mundo fático e transfere ela para o mundo jurídico, transformando aquela situação numa briga, não uma briga, mas numa tradução no direito de cada um, né? E eu sempre quis trazer para os advogados também essa oportunidade de ter que a gente atua com um psicólogo, mas não é o psicólogo que cura as pessoas, porque esse tipo de psicólogo a gente acaba se afetando e acontece aquilo que a senhora também falou de forma brilhante. A gente vai se contaminando, a gente vai perdendo energia, a gente vai perdendo tudo. Então, na verdade, esse trabalho do psicólogo é entender que o que a parte está falando para você no seu escritório está contaminado, né? Aquilo não é exatamente o que ela sente, aquilo está contaminado por algum sentimento de tristeza, de raiva, de dor e coisas do gênero. E a última função que é de pacificador social. E quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, poxa, pacificador social? Como assim? Veja, a pacificação social, que eu entendo e que eu sempre converso com meus colegas, é o seguinte, é você realmente defender o interesse do seu cliente. Porque o interesse do seu cliente, ele acha que é ganhar a lead, ele acha que é ganhar o processo, mas isso nem sempre é o real interesse dele. O interesse dele é ter paz na vida dele. Então, trazendo para a área de família, quando a gente tem, uma execução de alimentos, um divórcio, coisas do gênero, se a gente lutar só para ganhar o processo e não perceber que aquela entidade familiar vai permanecer no tempo, as relações vão continuar, e de repente aquela vitória que a gente quis tanto vai piorar a relação no futuro, você não trouxe o real interesse do seu cliente, que era ter paz. Muitas vezes você acaba afastando o pai da ex-mulher, do filho, e a nossa pacificação social tem que ser entender, traduzir e fazer com que aquela relação permaneça bem depois. Também contando o caso do escritório, eu sempre seguindo essa linha da senhora também, uma vez teve um divórcio muito atribulado, etc., eu tentando pôr panos quentes, e a outra parte brigando, divorciaram. Dali a 2 anos, eu virei advogado deles de novo, só que dos dois, porque os dois voltaram. O que aconteceu? A advogada que estimulava a briga perdeu a cliente.
né? Então, essa visão, essa ampliação da nossa visão para trazer o advogado para esse mundo em que a lide não é a guerra, em que a lide é apenas uma disputa ali jurídica para dar a cada um o que é de cada um, e que a gente quer pacificar as situações, é muito importante. Então, quero te agradecer imensamente. Acredito que todo mundo gostou demais. Quero deixar um grande beijo para a doutora Morgana, que está aqui, para a Elaine, para a Adri, para o Paulo, para todo mundo que eu conheço, que eu estou vendo aqui nas telinhas. E olha, acho que a senhora vai ser convidada diversas vezes para falar mais aqui com a gente. Obrigado, viu, doutora Thaís? Obrigada, Tiago. E bem pontuado, porque existe uma situação, e é maravilhoso poder falar isso para os advogados, porque muitas vezes os nossos próprios pares são os nossos maiores desafios. Sim, exatamente. Os clientes não conseguem nem se expressar, porque a nossa intenção às vezes não chega na outra parte. Olha, eu gostaria então de conversar. Não, ele não quer falar. Não, ele não quer, ou então ela não quer nem saber. Eu que respondo a partir de agora. E aí, então, nós temos essa sensibilidade também agora de olhar para isso, entender que também essa advogada ou esse advogado estão a serviço desse cliente e que ela vai ter as consequências. O importante é também não entrarmos nessa, né? Ai, caramba, eu não acredito que ela não quer falar comigo, tá vendo? Ela tá se posicionando, então a gente solta. No começo, eu tinha bastante dificuldade porque eu entendia que o meu trabalho também precisava alcançar a outra parte. Então, eu relutava com isso. E não fluía, porque eu estava ali justamente pensando, não, mas eu não posso só cuidar daqui, eu também preciso chegar lá com esse olhar, eu tenho que, sabe, mudar tudo. Então, eu comecei a entender que o meu cliente ou a minha cliente, passando por esse trabalho, por esse processo, isso reverbera de uma forma que chega no outro. Eu vou só comentar aqui, é óbvio, muitas vezes o processo é isso mesmo, ele bota lenha na fogueira. Um processo, às vezes, acende conflitos que não precisariam, as partes nem precisariam passar por isso. Mas, no caso de alimentos, existem dinâmicas recorrentes, e quando a gente fala sobre as dinâmicas do Bert, preciso deixar muito claro que isso não significa que tem um livro que fala, olha, quando o pai não paga a pensão é porque a mãe não entrega o filho. Não, isso tudo é experienciado, vivenciado, mas a gente observa que a maioria dos casos traz essa dinâmica. Então, por isso que eu vou fazer esse exemplo, vou dar esse exemplo aqui. No caso de alimentos, mas o meu marido, o ex-marido não paga a pensão de jeito nenhum. Então, você observou também que as mulheres, nesse sentido, não confiam em entregar os filhos aos pais. Confiam no sentido de que eu sei cuidar melhor do que o pai. Então, o pai simplesmente fala, então, se eu não sei... Porque ele sente, às vezes isso não é verbalizado, mas ele sente, né? Aquele olhar ou aquele aviso, você tem que fazer isso. Então, ele sente, estou fazendo tudo errado, também não vou pagar. Eu não estou falando que um está certo e o outro está errado, mas são as dinâmicas. E, no fundo, quando a mulher reconhece que, sim, eu achava isso mesmo. E eu vou falar uma experiência minha. Eu também passei por isso, de achar que o meu cuidado era melhor. E quando eu consegui reconhecer, o pai da minha filha se comportou de outra forma. E eu, sistêmica, hein? Estudando, trabalhando... E eu falava, não, eu entendo, mas lá no fundo, no fundinho, tinha um julgamento, sim. Eu sei cuidar melhor. E isso era o que estava impactando. E quando eu falei dos clientes mensageiros, o que aconteceu nesse momento? Eu comecei a receber os clientes exatamente com o mesmo problema que eu. As mulheres que estavam com a mesma questão. E eu falei, isso é um recado. O que eu preciso olhar? Eu preciso soltar a minha intenção de que eu sei mais, que eu sou melhor. Ele é o pai. A minha filha é 100% o pai e 100% a mãe. E ainda que seja um destino difícil, e ainda que seja diferente e complicado. É isso. Cada vez que eu julgo internamente esse pai, eu também estou julgando a minha filha. Ele não sabe fazer, ou ele é isso, ele é aquilo. A minha filha sente na alma o quê? Eu também
sou incapaz, eu também não sei fazer. E é possível observar. Agora que vocês estão tomando conhecimento disso, quem vivencia algo parecido, observa, se observa, que com certeza algumas fichinhas vão cair, vocês vão falar, nossa, faz sentido, porque é isso mesmo. Obrigada, Tiago, pela sua contribuição. Eu que te agradeço, obrigado. E olha, recomendo a todos que estão aqui com a gente, quem nunca viu uma constelação familiar, vá ver, é uma experiência muito legal, é muito diferente. Você não é obrigado a participar, você pode só assistir, você pode participar depois, se for convidado, se você aceitar, você participa. Eu participei, já fiz a minha constelação, eu já participei no lugar de quem estava sendo constelado, eu já fui âncora. Então, assim, mas foi no meu tempo, como a doutora Thais gosta de falar, a gente vai sentindo aquilo. É algo muito diferente, muito gostoso. Se ver em vídeo, talvez vocês vão achar, olha, não sei, não entendi. Predisponham um tempinho para ver que vocês vão entender o que a gente está falando. É muito legal. Espero que vocês tenham gostado muito. Thaís, muito obrigado pela sua participação, Eu que Morgana. agradeço. Um beijo, obrigado, viu? Beijo e qualquer grande, coisa eu estou Thiago. aqui. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, doutor Tiago, pela sua fala. Alguém colocou, a Cleide. Oi, Cleide. Como participar de uma constelação? Bom, eu sei que existem alguns grupos que já estão com presencial, e aí vai depender da sua disponibilidade para estar nesse lugar. Porém, eu tenho feito, e algumas pessoas que eu conheço também estão fazendo online. E se nós podemos nos conectar com um celular e a pessoa responde lá do outro lado do mundo, e também se a gente for entrar na questão da memória, que essas memórias são ativadas em qualquer lugar que você esteja, então uma constelação online ela é perfeitamente possível. E aí teria que ver, eu acho que vai aparecer para você o facilitador ou a facilitadora certa, e você vai se conectar com essa pessoa. E em relação aos profissionais que estão aqui também, eu conheço também advogados que não são facilitadores e encaminham os clientes para a constelação, claro, clientes disponíveis, e depois eles já voltam bem diferente, tá bom? Doutora Thais, Ângela Cristina quer te fazer uma pergunta. Tá bom. Elaine, por favor, abre o microfone da Ângela Cristina. Já abri, obrigada, doutora Morgana. Assim, doutora Thais, só para complementar, é que atualmente existe a técnica da constelação com bonecos. A gente faz a constelação individual com bonecos. Então, o campo tem uma série de bonequinhos, né? Porque estou me preparando, fazendo o curso de análise sistêmica individual com bonecos, com o doutor Eduardo Freitas, de Ribeirão Preto. E é muito interessante porque, assim, a pessoa no campo, ela age exatamente, e não há necessidade de aglomeração de pessoas, né? Porque você tem os bonecos. E funciona o mesmo estilo, e assim, a técnica, ela é totalmente eficaz. Funciona tanto quanto a constelação com várias pessoas. Eu acho uma técnica muito interessante, não sei até que ponto as pessoas estão dispostas, e a pessoa, assim, ela se sente mais, como é que eu vou dizer, protegida, de certa forma, resguardada, no sentido de aflorar cada vez mais os sentimentos ocultos. Os emaranhados, aparece perfeitamente. Ela pega, na hora que você pergunta para ela, onde fica esse boneco? Ela vai, que é o que representa o pai, a mãe, o esposo, os filhos, a vida, a morte, tem todas as representações. Ela põe direitinho, ela faz assim, mas fica perfeito. Você olha assim, você vê ali toda a representação daqueles sentimentos ocultos daquela pessoa, né, que está se constelando. É muito interessante. Eu só queria acrescentar esse... Perfeito, Ângela. É realmente um trabalho... Eu, pessoalmente, já atendia antes da pandemia a constelação com bonecos,
Porque muitas pessoas justamente preferem esse momento não compartilhar. Se bem que as constelações com representantes, elas também não precisam ser faladas. A pessoa não precisa nem abrir a boca, nem contar o que está acontecendo. Simplesmente ela coloca e posiciona as pessoas e o campo se movimenta, porque ele é autônomo, enfim. Ele flui. Ele flui. E nós também, mas o que nós fizemos agora nessa pandemia, que eu não tinha testado e funcionou muito, foi a constelação com representantes online. E nós fizemos por conta até lá da comissão, que nós fizemos uma constelação do projeto. E foi sensacional, porque é isso, as pessoas se conectam com o campo, assim como o boneco, como a pessoa que posiciona o boneco. Exatamente, doutora. E aí as pessoas dão feedback. Então, tem pessoas que preferem ficar, né, sozinhas e fazerem só com os bonecos, como tem outras que já estão mais disponíveis, porque sim, o feedback dos representantes é muito interessante também. Então, os dois trabalhos são muito ricos. E obrigada, Ângela, por compartilhar. Eu te desejo sucesso Obrigada, doutora. na sua jornada. Gostaria muito de bom. participar e de ter contato com a sua pessoa, porque eu acho que a análise sistêmica ela é algo assim que ela abre os horizontes de qualquer profissional, ou na área jurídica, ou na área, e principalmente na área de mediação, né? Mediação, ela ajuda, só que a mediação vai ter um limite, né? A constelação, ela vai além. Ela vai além, mas é maravilhoso. Muito bom, vamos nos falar, sim. Seja bem-vinda também, se quiser participar dos encontros da comissão, está convidada. Agradeço, gratidão, doutora. Gratidão. Tem mais alguém? Temos mais alguma pergunta, Elaine? Acho que a Cláudia que tinha... Pelo chat não tem nada. A Jaqueline levantou a mãozinha. Jaqueline, eu gostaria... Olá, doutora Thaís, doutora Morgana, meus amigos. Eu não tenho juízo, doutora Thaís, eu era para estar em repouso. Contrariando todas as ordens médicas, eu estou pensando junto, né? Então, por isso, eu acho que o meu vídeo merece estar fechado, né? Porém, eu nem deveria estar, enfim, né? Mas eu acho que a minha fala, doutora Thaís, é só de uma gratidão muito imensa, porque às vezes eu me considero um ser estranho, né? E, de repente, quando a senhora falou tudo o que eu precisava ouvir, e que às vezes eu sofro por não ouvir, eu só tenho que agradecer, né? Doutora Morgana, como sempre, faz as escolhas melhores possíveis. E, assim, gratidão imensa. Acho que depois disso a minha pressão normaliza, né? Muito porque eu vou com certeza, Jaqueline, do jeito que eu sou, né? Então, Thaís, gratidão pela sua fala. Precisamos de muitas, mas muitas palestras como essa, né? Porque eu acho que o ser humano, quanto mais humano ele fica, melhor ele resolve as coisas, né? Infelizmente, como a senhora mesmo esclareceu a todos, não é sempre que as pessoas pensam assim, mas tem uma hora que a gente pensa assim. E a partir do momento que a gente pensa assim, a gente muda totalmente a postura. E, às vezes, sofre uns baques, né? Porque é aquilo que a senhora falou, a gente sofre junto, não é para sofrer, mas sofre. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Então, doutora Morgana, meus amigos presentes, estagiários, as nossas colaboradoras, vocês arrasaram só para variar. Tá bom, obrigada, doutora Thaís? E tenha a mais absoluta certeza que assim que possível a senhora vai vir falar com a gente presencialmente. Com certeza. Tá bom? Que a gente faz muita questão e a gente precisa disso. Muito tá bom, minha obrigada, querida. Jaqueline, melhoras. Obrigada, meu amor. Obrigada. Doutora Morgana, por acaso, será que eu teria uns 5 minutinhos para fazer um exercício de visualização? Temos sim. Então, eu vou fazer um convite para todos vocês que estão aqui conectados e também os que irão se conectar depois. É um exercício que nos fortalece, um exercício para honrar os nossos
os nossos pais e trazer força para que nós possamos permanecer no nosso lugar, olhando para frente, não emaranhadas nessas questões dos nossos pais. Então, eu vou pedir para que vocês se sentem de forma confortável. Quem quiser fechar o vídeo, se quiser ficar com o vídeo aberto, cada um faz como se sente melhor. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos fazer umas 2 respirações, buscando acalmar um pouquinho. E nessas respirações, se conectem com vocês, busquem dentro de vocês um lugar de quietude, de centramento, para que vocês estejam aqui presentes para esse exercício agora. Então faz mais uma respiração, inspirando bem forte, depois soltando pela boca. E agora, mentalmente, ainda com seus olhos fechados, vocês coloquem e posicionem na frente de vocês um representante para o seu pai e um representante para sua mãe. Quem os conhece, imaginem que eles estão à sua frente. Quem não os conhece, apenas coloquem um representante. E olhem para esses pais. Agora, imaginem que o seu pai e a sua mãe estão em cima de uma cadeira. Eles estão bem grandes. E você olha para eles imaginando que eles trazem todo o destino de cada um. O destino do seu pai e o destino da sua mãe. Foram muitas histórias até que você chegasse até aqui. Então agora você vai dizer, como nós temos homens e mulheres aqui, ao progenitor do sexo oposto. Então os homens olham para as mães e as mulheres olham para os pais. E digam mentalmente: eu prometi ser fiel a você. Agora eu vejo isso. Por favor, me abençoe para que eu possa tomar a minha vida. E vocês vão fazer uma reverência para esse progenitor, abaixando a cabeça. E vocês vão permanecer nesse movimento até que vocês percebam que ele ou ela desceram da cadeira. Se precisar, fala mais uma vez, por favor. Me abençoe para que eu possa tomar a minha vida. E respirem nessa intenção, nessa conexão de gratidão, sem julgamento.
Agora vocês olhem para o outro progenitor do mesmo sexo. As mulheres olham para suas mães e os homens olham para os seus pais. E digam mentalmente: eu prometi ser igual a você. Por favor, me abençoe para que eu possa tomar a minha vida diferentemente de você, mas com você no meu coração. E vocês façam uma reverência para esse progenitor, agradecendo. Também sem julgamentos. Na alma nós prometemos sermos iguais às nossas mães, aos nossos pais. Mas agora eu peço licença para fazer diferente. E reverencie esse progenitor até que desça da cadeira também. E você vai percebendo como que fica o seu corpo com esse movimento. Quando ambos descerem das cadeiras, lentamente vocês virem de costas e percebam como fica o seu corpo com a presença do seu pai e da sua mãe atrás de você. Só que agora você olha para frente. Você contempla a sua própria vida. E experimenta dar alguns passos para frente, se distanciando um pouco dos dois. Perceba se você tem um impulso de olhar para trás, ou se é fácil caminhar. E vai guardando essa informação, se percebendo. Veja se você consegue caminhar sorrindo. E se conecte com essa força. Se aproprie dessa força. A vida veio através dos seus pais. Ela veio de muito longe. E quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. E eu espero que vocês todos estejam bem. Fortalecidos. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada, doutora Morgana. Obrigada a todos que estão aqui. E eu estou à disposição. Quem depois quiser conversar, tiver alguma dúvida. O meu Instagram eu não coloquei, né? Normalmente eu coloco Thaís Aires ADV. É Thaís bem fresco, tem H e tem Y, em tudo. Todos os Y não tem I no meu nome. Thaís Aires ADV, vou pôr aqui no chat. E também temos aí, Rosani, me ajuda, qual que é o da comissão, o Instagram da comissão, por favor? Eu vou colocar aqui para... E é isso, gente. Muito obrigada. Doutora Thaís, gratidão. Eu que agradeço. Foi espetacular a sua presença aqui na tarde de hoje. Eu já quero até aproveitar e fazer um novo convite para que você retorne aqui, quem sabe de forma presencial, e se não for possível de forma presencial, que nós façamos também online,
porque nós precisamos dar continuidade a esse tema, que é muito importante para as nossas vidas, né? Não só profissional, mas também como nossa vida pessoal. Pessoal, Tá certo, eu venho sim. Inclusive tem um outro tema que são as ordens da ajuda, porque hoje não daria tempo de falar tudo. Podemos, então, depois combinar um novo encontro para falar sobre as ordens da ajuda. Eu fico totalmente disponível e grata com o convite. Obrigada. Eu quero aproveitar aqui e deixar um recado do Dr. Gonçalo Menezes, que ele teve que se ausentar, mas ele deixou os agradecimentos dele, ele ficou muito feliz com a sua exposição. Obrigada. Ele pediu também para que nós, quero aproveitar, né, em nome dele e no meu nome também, agradecer todos os presidentes de comissões que estão aqui presentes, a todos os advogados, todos os estagiários, todos os estudantes, a todos os colegas e colegas que estão aqui, que passaram essa tarde maravilhosa conosco. Muito bom. Obrigada. Foi, assim, excepcional, doutora Thaís. Eu estava muito ansiosa, como o doutor Tiago disse, né? Nós já havíamos conversado, né, doutor Tiago, sobre esse tema, e eu estava muito ansiosa pela sua presença aqui na nossa subseção. Né? Obrigada, obrigada mais uma vez. É um tema, sim, é um tema que nos tira da zona de conforto mesmo, né? Então, é isso. Se você quer se aprofundar, temos um caminho pela frente. Agora, às vezes, a gente precisa permanecer na superfície um tempo e também está tudo certo. Mas gratidão. Eu vou te procurar depois, pessoal, vou te procurar também para poder pegar umas dicas com você. Vamos lá. Vamos juntas, vamos todos juntos. Obrigada. Vamos sim, foi incrível. E Obrigada. assim, gratidão a todos vocês que passaram essa tarde conosco. E doutora Thaís, sem palavras, assim, você é maravilhosa, você é excepcional. Assim, sua forma de exposição foi incrível. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Até breve, então. E nos vemos logo. Um grande beijo, todos fiquem bem. Eu vou aproveitar agora para... Sigamos na má consciência, hein, gente? Vamos seguir na má consciência, por favor. E vou aproveitar agora também para deixar uns recadinhos aqui da nossa subseção, né? Nós temos... vou deixar os nossos próximos eventos. No dia 28, às 16 horas, nós teremos a palestra Desafios e Perspectivas para a Advocacia Condominial, com o expositor Dr. Miguel Zain. Convido a todos a participarem. Hoje nós teremos uma live aqui através da nossa página do Facebook com o candidato Jasper Sol, do partido PSOL. Amanhã nós teremos uma live com a candidata Janaína Balares, do partido PL. E dia 26, segunda-feira, nós teremos uma live também com o candidato professor Maurício, do partido PT, todos os candidatos a prefeitos aqui da cidade de Praia Grande. A candidata Raquel Chini declinou o convite da live. No dia 5/11, nós teremos um debate com os prefeituráveis do nosso município. Também será às 19 horas. E os candidatos que já aceitaram o convite foram Alexandre Cunha, do Partido Republicanos, Jasper, do PSOL, Janaína Balares, do Partido PL, professor Maurício, do PT, e Raquel Chini. Os candidatos Danilo Morgado, do PSL, Delicado Comim, do Podemos, e Érica Pedroso, do PRTB, declinaram o convite do debate. E mais um recadinho, nossa campanha Lacre Solidário. Nós estamos fazendo a arrecadação de lacres e tampas plásticas. Nossos pontos de coleta é a nossa Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande, que fica na Rua José Borges Neto, número 703, na Vila Mirim, e na Sala de Apoio da Justiça do Trabalho. A arrecadação desses lacres e tampas é para compra de cadeiras de rodas. Tá? E eu quero aproveitar e fazer mais uma vez um agradecimento, doutora Thaís, pela sua presença, pelo seu aceite, e espero que em breve estejamos todos juntos novamente.
Com certeza. E não posso também deixar de agradecer as nossas colaboradoras, né? Sim. A Elaine, a Adriana, Adriana. Isis, que nos dão muito apoio, muita força para poder realizar esses eventos. E também hoje nós tivemos presentes a Daiane e a Priscila, da Seccional, que nos ajudaram aqui também. Então, muito obrigada a vocês, que sem vocês é impossível realizar qualquer evento na nossa É associação. verdade. Gratidão. Obrigada, gente. Gratidão. Um ótimo finalzinho de tarde, um bom final de semana para vocês e até breve. Até Um beijo. beijo Fiquem grande. bem. Tchau, gente. Tchau, gratidão. Tchau. Obrigada. Obrigada.